Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. E também Marcos capítulo de número 21. Depois quero primeiro que você lê comigo esse texto. Depois vamos ler outros textos. Lucas, capítulo de número 10. Você que está em casa, pega a sua Bíblia impressa ou eletrônica e vamos ler juntos o Evangelho de Jesus. Eu vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua versão. Vamos lá? Me acompanhe na sua tradução, seja NVI ou qualquer outra, impressa ou eletrônica. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele. Presta atenção, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Verso 3, vão, eu lhes estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e ninguém saúdem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Verso 6, se ali houver um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não, voltará para vocês. Fiquem nesta casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que lhe for posto diante de vocês. Curem os enfermos que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O quê? Declare comigo: o reino de Deus está próximo. Pai, obrigado por esta palavra lida, abençoe, aplique aos nossos corações, aos meus irmãos que estão aqui no congresso de forma presencial, aos que estão pela IPP TV em casa, que o Senhor os abençoe e que em nome de Jesus esta palavra não volte vazia. Usa conforme lhe apraz, há poder na tua palavra, cremos nisso, e que os princípios se apliquem em nome de Jesus, em cada vida, em cada ministério, em cada igreja que está sendo plantada ou revitalizada para a glória do Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Jesus, nós te amamos. Vem e fala aos nossos corações. Em teu nome oramos com fé. Amém. Então vamos pensar em novas igrejas para hoje, em pensar em igrejas que vão ser plantadas e revitalizadas para este tempo. Então, eu creio que o desafio, ele vai ser sempre constante, nunca vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque nós lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Você pode dizer isso comigo? Contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. O mundo jaz no maligno, então não vai ser fácil em lugar nenhum. A nossa carne nunca melhora. Nossa carne não melhora. E o inimigo não vai se converter. Então, nunca vai ser fácil. Às vezes tem uma falsa impressão de que eu estou num lugar mais fácil do que outro. Todo lugar é difícil para você estabelecer uma igreja e para você revitalizar uma igreja. É difícil. Por quê? Porque não é um comércio. Embora que hoje haja muito mercantilismo em nome da fé, plantar uma igreja saudável não é fácil, e revitalizar uma igreja para que ela esteja viva, frutífera e atuante também não vai ser fácil, porque você luta contra o mundo, que jaz no maligno, contra a sua carne, que não melhora, e contra o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então não vai ser fácil. E as armas já também foram declaradas quais são, não tem outra. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é vida de santidade.
Então é arregaçar as mangas e saber. Não vai ser fácil, mas é possível. Funciona. Tem 2000 anos que funciona, que dá certo. Em qualquer lugar dos 5 continentes da Terra, no passado e no presente. Fácil não é, mas é possível. E você está aqui, isto é uma realidade. Pode passar, por favor? Atos 16:5, leia comigo. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, nós temos que pensar o seguinte: quando nós pensamos em igreja para hoje, nós temos que pensar numa igreja que cresce. Por quê? Em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia. Então, não podemos ir na contramão desta palavra. Igrejas saudáveis crescem. Deixa eu dizer uma coisa: se a sua igreja não está crescendo, você precisa reavaliar, porque tem algo que não está indo bem. E você é o líder. Se você está trabalhando numa igreja, para revitalizar uma igreja, você precisa ter um bom senso de autoavaliação. Meu corpo está aqui. Eu estou vivo, você está também. Nós temos um organismo e há sinais vitais. Eu pego aqui o meu pulso, posso ver aqui também a minha pulsação, vejo o meu coração. São sinais vitais de um corpo. Quando chegam paramédicos num acidente e vem um corpo estendido, qual é a primeira ação? Verificar se ele está vivo, porque aí é uma operação. Se está morto é outra operação. Mas vê se está vivo. Se está vivo, tem sinal vital, viu no pulso, viu na nuca, viu no coração, tem sinal vital, então vai se socorrer, vai para o hospital. A igreja, ela não é um prédio, ela se reúne num prédio. A igreja é um organismo vivo. Agora, esse organismo pode estar saudável, pode estar doente. E um dos sinais vitais de um organismo saudável, de uma igreja, é o crescimento. Todos aqui temos família, temos filhos. Se eu tiver um filho em fase de crescimento e ele não crescer, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 filhos biológicos. Todos eles já passaram da fase de crescimento, estão adultos. Mais novo com 21, mais velho com 26. Mas quando eles estavam na fase do crescimento, o que eu fazia? Eu verificava o crescimento deles. Se em algum momento, na fase de júnior, de adolescente, eles tivessem parado de crescer como pais, o que eu iria fazer? Eu iria fazer uma autoavaliação com o médico, ver qual é a causa que esse organismo que deveria estar crescendo não está crescendo. Então, organismos saudáveis crescem. A igreja não é um prédio, a igreja é um organismo vivo. E ela, por estar viva, ela deve crescer de forma natural e orgânica. Não estamos falando aqui de supermercado da fé, de crescimento simplesmente de inchaço, mas crescimento natural. Isto é, ela vai crescer na sede e vai plantar outras igrejas. Então você não pode estar pastoreando uma igreja e você procura os sinais vitais. Tem conversão? Não tem. Tem batismo? Não tem. Está plantando novas igrejas? Não tem. E você achar que isso está tudo bem. Meu irmão, não está tudo bem. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa estar saudável. E se ele estiver saudável, como em Atos dos Apóstolos, ele vai crescer em número. Não é uma questão de você trabalhar pelos números, mas é trabalhar pelo crescimento saudável. E à medida em que ela vai, de forma saudável, crescendo, vai se multiplicando. Vamos ler juntos esse texto? Todos juntos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, nós temos que pensar no crescimento de uma igreja saudável, uma igreja que está sob a palavra da fé. Então, é a primeira questão. Ela é uma igreja saudável, então ela é bíblica, ela não está vivendo de invencionice, ela é uma igreja que cresce na fé.
Senhor Jesus Cristo, está sob a palavra, consequentemente, ela vai crescer em números. Você que está numa igreja presbiteriana, batista, metodista, uma igreja evangélica, aqui no Sudeste, no Nordeste, onde você está, sua igreja precisa estar crescendo na fé e crescendo em números. Sem nenhum desespero, bem natural. Agora, se não está, você tem que fazer uma autoavaliação e procurar onde está o problema. Pastor, não temos conversão na nossa igreja, não temos batismos, não temos novas igrejas, então você não vai se sentir em pecado por isso, mas você precisa estar com bom senso, avaliando para tomar decisões. Próximo. Carlos McCord, um amigo nosso, mentor, trabalhamos juntos no ministério, ele diz o seguinte: existem igrejas que, se o século XX voltar, elas estarão prontas. Isto é, são igrejas que estão voltadas para ontem. Igrejas saudáveis que seguem o princípio de Atos dos Apóstolos, elas estão o quê? Crescendo na fé e crescendo em números. Próximo. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, que percorria toda aquela região, e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, onde? Leia comigo. Povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicando-lhes que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram o quê? Curados. Aonde estava o ministério de Jesus, gente? Nas cidades, nas ruas, nas praças. Uma igreja que ficar voltada só para dentro, ela vai ter dificuldade com esse crescimento na fé e numérico. O nosso maior modelo é o modelo de Jesus. Não é o modelo do Carlito, não é o modelo do Arival, não é modelo presbiteriano, não é o modelo batista. Precisa, antes de tudo, ser o modelo de Jesus. Quem estiver no modelo de Jesus, seja batista, metodista, presbiteriano, congregacional, tradicional, pentecostal, vai estar nas ruas, vai estar nas praças, vai estar nos povoados, vai estar nas vilas. Uma igreja saudável que quer alcançar o perdido e crescer com conversão e batismos, precisa fazer do jeito que Jesus fez. Sabe qual é o grande problema hoje? Vou falar mais sobre isso amanhã, especificamente sobre plantação. Tem muita igreja, tem muita gente achando que plantar igreja é alugar um prédio, pintar de preto, botar umas luzinhas e chamar de church. Gente, essa é a parte mais fácil. Mais difícil é ir para a rua, ir para a praça, ir para o povoado, alcançar o perdido, achar o homem da paz, evangelizar, começar um grupo de discipulado, estabelecer um pequeno grupo, uma célula, batizar, ajudar essa pessoa a crescer. Isso é o mais difícil. É lidar com gente, é lidar com ovelha. Eu li essa semana, saiu na revista Veja, uma análise sobre os desigrejados. O Brasil hoje vive um fenômeno que não é teológico nem eclesiástico. Está mais para psicológico, antropológico e sociológico, que é as pessoas migrando de igreja para igreja, de igreja para igreja. Então, hoje está se confundindo muito o movimento de plantação de igreja saudável com a abertura de CNPJ. São duas coisas diferentes. Uma igreja saudável, ela vai precisar de um CNPJ, mas um CNPJ necessariamente não abriga uma igreja saudável. Fruto de cisão, de divisões, de gente com problemas passionais mal resolvidos, está uma eclosão de abertura de novas igrejinhas em pontinhos de alugados. Eu não vou dizer para você que
Todas essas igrejas têm problemas, mas, via de regra, se for fruto de descontentamento e insatisfação, é questão de paga agora ou paga depois. Mas aí sabe o que está acontecendo? Hoje nós estamos com uma consequência, um número enorme de desigrejados. Na década de 70, e eu tenho idade suficiente para isso, 70 e 80, você encontrava uma pessoa na rua, você ia falar alguma coisa, e porventura, se você encontrasse um católico, ele iria te dizer duas coisas: ou ele era praticante ou não praticante. No Brasil inteiro. Passei muito por isso, pelas ruas, evangelizando, fiz culto nas praças, nas ruas. Você ia, você encontrava católico, praticante ou não praticante. Mas o católico, praticante ou não praticante, ele não saía falando mal da igreja. Pelo contrário, até o não praticante falava assim: não, mas eu às vezes vou lá com a minha mãe, na Semana Santa eu faço até jejum. E não falava mal de ninguém, nem da igreja, etc. E no meio evangélico, tinha muito menos gente, mas os que encontravam estavam lá na igreja dele. Passado 30, 40 anos disso, nossa realidade mudou. Você vai pelas ruas, você vai encontrar um grande número de evangélicos. Só que da mesma maneira, os praticantes e os não praticantes. Os desigrejados vão aumentando. Só que nós estamos com um problema maior. Diferente do que tinha na década de 70 e 80, que tinha o romano praticante e não praticante, hoje, quando você encontra um evangélico fora de igreja, ele começar a conversar e ele fala mal. Ele fala mal do pastor, ele fala mal da denominação, ele fala mal da igreja, ele fala mal do parente, ele fala... Há um poço de ressentimento terrível. E qual é o problema, gente? Gente doente vai gerar gente doente. Se um camarada desse vai abrir um CNPJ e abrir uma igreja, a probabilidade disso não ser saudável e gente doente gerar gente doente, que está fugindo, que está com fuga, ao invés de se tratar, está indo gerenciar, transformar a pedra em pão. Então, que em nome de Jesus saiamos daqui nós para revitalizarmos a igreja, para plantarmos a igreja, mas com os corações bem resolvidos. Porque se queremos ajudar as pessoas, precisamos fazer não só a coisa certa, mas do jeito certo. Plantar a igreja, revitalizar a igreja, isso é certo, mas precisamos fazer da forma certa. Então, o modelo para nós, antes de tudo, é o ministério de Jesus. É voltar para o básico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Queremos fazer igreja para hoje? Aleluia! Então, vamos para os evangelhos. Os evangelhos é o nosso norte, é a nossa bússola, é o nosso farol, é a nossa direção. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso método. Não é o método do outro, porque do outro pode funcionar bem, mas não necessariamente é o que Deus quer para a minha realidade. Eu faço conferências para pastores e líderes há 25 anos. Eu sempre digo, não venha buscar em uma das nossas conferências visão. Busque inspiração. Busque aprendizado. Sempre aprendemos, só os tolos não aprendem uns com os outros. Aprendemos com os acertos e com os erros. Mas visão não. Deixa eu dizer uma coisa, a visão é pessoal e intransferível. Sabe por quê? Cada igreja é única, cada cidade é única, cada lugar é único. Então, se você está sem uma visão, vá orar a Deus. Pega a sua Bíblia, faz um retiro e busque de Deus. Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida, para o meu ministério, para revitalizar esta igreja? Tenha certeza que Deus vai te dar a visão dele para você, para a sua igreja. Aí você vai na conferência, seja na Presbiteriana de Pinheiros, seja na igreja da cidade em São José, seja em qualquer outro lugar, vai buscar inspiração, vai buscar atualização, vai buscar metodologia, beleza, não tem problema. Agora, visão é pessoal. Visão é de Deus para você. Não tem uma igreja igual, mesmo que seja da mesma denominação, porque a igreja não é seita. Seita que é tudo igual.
Mas igreja não. Igreja é única, como cada ser humano é único. Se você pegar as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas têm virtudes e defeitos diferentes. Pega as cartas de Paulo e cada uma das igrejas. Paulo trata assuntos diferentes para cada igreja, porque cada igreja é única. Então, o nosso modelo é Jesus. Vamos para a rua, vamos para a praça, vamos fazer o que Jesus fez, já deu certo. Pode passar. Influência não tem a ver com o tamanho da igreja, mas sim com relevância. Você pode dizer isso comigo? Influência não tem a ver com o tamanho da igreja, mas sim com relevância. Uma igreja pode ser pequena e relevante. Uma igreja pode ser grande e irrelevante. Uma igreja pode estar num bairro, ser muito grande, a única coisa que ela faz para a sua vizinhança é incomodar o trânsito. Ela não ora pelo bairro, ela não caminha no bairro, ela não serve o bairro. Igreja é aquela que faz o que ninguém quer fazer. A igreja condena e deve sempre condenar o álcool, mas trabalha na recuperação dos alcoólatras. A igreja é contra o tráfico de drogas, mas é a primeira a abrir casa de recuperação para tratar os dependentes químicos. A igreja é contra o crime, mas é a instituição que mais está dentro da cadeia para ajudar a recuperar os detentos. Essa semana eu estava na Irlanda, estava conversando com o pastor Ival e os pastores, e uma igreja irlandesa, pastoreada por um português, na cidade de Roscommon, no interior, bem central da Irlanda, começou a trabalhar com distribuição de alimentos, com banco de alimentos para as pessoas mais necessitadas. Só que, por ter um problema de religiosidade muito forte, a igreja na República da Irlanda é extremamente católica romana, mas teve muitos problemas com relação a abusos, pedofilias, e então há uma rejeição muito forte, boa parte da sociedade, para com a igreja institucional. E esse pastor começou a distribuir os alimentos, o banco de alimentos, era dentro da igreja. Ele pegou uma dependência da igreja e montou o banco de alimento. Sabe o que ele começou a observar? Pessoas ficavam do lado de fora, precisando do alimento, mas falando assim, dentro da igreja eu não entro. E não tem nada a ver com a igreja evangélica. Só o nome, igreja, para ele é um bloqueio. Aí ele poderia pensar assim, bom, estamos aqui para distribuir os alimentos. Se você não quer, o problema é seu. Mas nós estamos aqui para distribuir. Sabe o que ele fez? Ele pegou, alugou uma loja a 1 quadra da igreja, está reformando todinha para as pessoas que têm dificuldade de ir na igreja poder ir lá. E aí lá dentro da loja, que não é igreja, e que as pessoas vão pegar os alimentos, lá eles estão testemunhando o amor de Jesus. Essa é a igreja. Eu não posso ficar aqui dentro da bolha e falar assim, bom, já que não quiseram vir, então, ok. Não, a igreja, ela tem que estar no lugar, ela tem que sentir com o coração dos que precisam. Já imaginou você chegar no dia da prestação de conta da tua mordomia e você falar, Senhor Jesus, eu ganhei todos os argumentos. Ganhei os argumentos contra o grupo assim, o outro grupo, eu fui em cima da apologética, eu ganhei todos os argumentos em teu nome. Aí Jesus vai olhar e falar assim, tá bom, filho, você ganhou os argumentos. E quantas vidas? Não, Senhor, o senhor não entendeu. Eu ganhei os argumentos, todas as discussões, eu fiz um esboço bem apologético, cristão, e eu ganhei os argumentos. Aí Jesus vai falar assim, tá bom, só que você não entendeu o evangelho. Eu não morri na cruz por argumentos, eu morri na cruz por pessoas, por vidas. Então não se orgulhe de ganhar argumento e perder pessoas. Ganhe as pessoas. E, se possível, ganhe os argumentos.
Porque a igreja é formada de pessoas. Nós não somos enviados como defensores de Jesus, nós somos enviados como testemunha de Jesus. O Senhor não está procurando advogados, o Senhor está procurando discípulos. Eu estou aqui para defender a igreja. Mas 1 João capítulo 2:1 diz que, pelo contrário, quem defende você é ele, não é você que defende ele. Gente, a igreja já atravessou esquinas muito piores. No ano 1000, na Era das Trevas, na Europa, o povo não sabia ler. A missa era em latim. E a igreja sobreviveu. Sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus. E ele sempre foi rei, ele sempre foi Senhor, e ele sempre triunfou. A igreja venceu o ano 1000, a Era das Trevas. A igreja venceu toda aquela época de grande ignorância. Aí chegamos a um tempo como hoje, da pós-modernidade, que alguns acham que Jesus já não está mais cuidando da igreja. Sim, ele está. Ele está vendo tudo. Então não vamos nos preocupar em defender a igreja, vamos procurar em ser a igreja e ser uma igreja viva e saudável. E o Senhor vai cuidar, porque a igreja é dele. Ninguém aqui ama mais a igreja de Jesus do que Jesus, porque só ele deu a vida por ela. É só a gente fazer a nossa parte, não dando mau testemunho, não escandalizando o próximo, não gerando por nossa parte os desigrejados. Vamos ser relevantes. Pode passar. Então, em Mateus 28, nós temos a grande comissão e não uma grande sugestão. Vamos dizer isso juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, não vai ser fácil, mas Jesus já deu a garantia, ele vai estar conosco. Então, saia daqui encorajado e motivado, não saia daqui ingênuo. Fácil não vai ser, na sua cidade nem na minha, no seu estado, no meu, não vai ser fácil em lugar nenhum, porque lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Mas já deu certo, porque na grande comissão, em Mateus 28, quando Jesus te enviou e me enviou, ele disse que estaria conosco, e é a presença dele que nos vai garantir a vitória. Vamos fazer com ele do jeito dele, que já deu certo. Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele está conosco. Ao voltar para a sua vila, para a sua cidade, para o seu povoado, para o seu estado, para revitalizar aquela igreja que o Senhor te deu, para plantar aquela igreja que o Senhor mandou te plantar, lembre-se, ele está lá com você. Quando você chegar no teu quarto, abrir a tua porta e entrar no secreto, você não tem que fazer força, o teu pai já está lá, disse Jesus. E ele te ouvirá. Ele sabe que você precisa de recursos humanos, que você precisa de recursos financeiros, ele sabe tudo. Ele quer que você simplesmente faça com ele do jeito dele. Não é chegar e, Senhor, abençoe o meu plano. A fé cristã é sobre um relacionamento pessoal de amor com o Senhor. A grande questão da vida cristã não é apresentar para Deus uma lista, mas é dizer assim, Senhor, eu estou aqui, em teu nome, fazendo a tua obra, cuidando da tua noiva. Qual o teu plano para esta igreja? Qual é a tua visão para esta igreja? E aí eu vou me unir a ti num relacionamento pessoal de amor. Eu vou discernir a tua vontade. E eu vou fazer o teu plano para esta igreja. Sabe por que às vezes fica pesado demais, irmãos? Porque nós estamos transformando pedra em pão. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, na nossa hora. Isso fica extremamente pesado e cansativo. Veja bem, esse texto de Mateus 28, que é a grande comissão, Jesus ele fala depois da sua ressurreição. Então é o suprassumo. Ele volta, está com os discípulos na Galileia, e aí ele entrega a grande comissão. Então vão. Então isso não é uma palavra pequena, é a grande comissão. Eu não sei se você já reparou.
No ano 33, agora vai fazer 2000 anos da grande comissão, dessa palavra aí. 2000 anos. Nós temos que finalizar a tarefa, meus irmãos. O pastor Ival entendeu isso muito bem, ele podia ficar aqui fechado. O bairro de Pinheiros é um dos melhores bairros da maior cidade abaixo da linha do Equador. São Paulo, a grande metrópole, a cidade locomotiva do nosso país, no estado mais rico da nação. Podia estar aqui pregando para o online, pregando para o presencial, está há 25 anos. Mas ele entendeu que dos 5 propósitos de Deus, o único que tem prazo de validade, que trabalha no Cronos, é missões e evangelismo. Por quê? Adoração nós vamos fazer aqui no céu, não vamos? Missões, não, é só aqui. Comunhão, é aqui no céu. Discipulado, aqui no céu. Serviço, aqui no céu. Você não vai para o céu ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Você vai servir por toda a eternidade. Comunhão com seu irmão, você vai ter por toda a eternidade. Aprender de Jesus, você vai aprender por toda a eternidade. Ele vai ter o que te ensinar a cada 1000 anos, a cada 100 mil anos no céu. Agora, missões e evangelismo, não. Então, por isso, esta igreja entendeu que o ID não é uma grande sugestão, é a grande comissão. Não é uma questão de ter ou não ter. Se você quer ter ou não ter cantina na sua igreja, ok. Se você quer ter ou não 3 cultos aos domingos, ok. Se você quer ou não ter um serviço de hotelaria na tua igreja, ok. Mas fazer missões e evangelismo não é opcional, porque uma igreja sem missões e evangelismo está doente. E você não vai trazer Jesus de volta à terra sem viver o propósito de missão e evangelismo. Próximo. Então, vamos ver isso juntos? A grande comissão não é uma grande sugestão. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Próximo. Mike Bredor disse o seguinte: existem igrejas que estão em quadra, jogando basquete, apenas esqueceram que não tem cesta e nem bola. Quer dizer, tem um endereço, tem um templo, estão ali, são evangélicas, mas não estão preocupados com o perdido, não estão preocupados em evangelizar, não estão preocupados em ganhar almas. Então estão na quadra, estão jogando, mas não tem basquete, não tem cesta, não tem bola. Querido pastor, querido líder, nós não estamos aqui para tocar um negócio gospel, tipo assim, é domingo? Eu vou para o culto. Nasceu? Eu vou apresentar. Quer se batizar? Eu vou batizar. Não, nós estamos aqui para ir, pregar, batizar, discipular. É imperativo, é a ordem. A igreja não pode ser confundido como uma frota de navios de cruzeiro, mas sim como uma frota de barco de pesca. Amém ou não amém? Próximo. Então, 2 certezas absolutas para a igreja se manter atual, para hoje. Pode colocar aí. A palavra permanecerá. Então, tudo que está aqui é verdade. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mais relevante, mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Então, cremos nisso. Leia comigo. Pode passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, você quer ter uma igreja para hoje? Os princípios são antigos, mas nunca são velhos. A Bíblia é um livro antigo, mas não é um livro velho. É um livro novo. Então, se você quer ter uma igreja para hoje, lembre-se que a palavra não passará. A palavra não vai ficar para trás. Sua igreja tem que ter pessoas novas com palavra antiga. Sua igreja tem que ter templo confortável, com ar-condicionado, com multimídia, mas com palavra antiga no púlpito e nos corações. A outra verdade, a igreja prevalecerá. Aleluia? Declare comigo. Vamos lá. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então,
nós temos aqui o quê? Palavra de Jesus falando de que, gente, a igreja não vai se perder. Me fala o nome de uma empresa que tem 500 anos. 1000 anos. Não tem. Não tem uma marca, não tem um produto, não tem uma empresa. Roma, que era um grande império, hoje é uma cidade. Mas 2000 anos depois, você está liderando a mesma igreja. Porque Atos 28 deu um ponto, só parágrafo. Porque eu e você, hoje, somos Atos 29. É a mesma igreja, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. A igreja presbiteriana em Pinheiros, a igreja da cidade, é a mesma igreja. É a igreja que começou lá em Atos, mas que continua, somos esses mesmos atos apostólicos. Tem pastor que gosta muito de atas. Eu prefiro Atos. Sabe qual é o problema de Atas? É que Atas olha para trás. Atas é o que já aconteceu. Atos nos faz olhar para frente. Nos faz olhar para a vinda de Jesus, nos faz olhar para a graça do Senhor, nos faz olhar para esta igreja que está sendo revitalizada pelo amor, pela fé, pela esperança. A igreja viva de Jesus, a igreja que são as crianças, que são os jovens, que são os casais, os homens, as mulheres, os idosos. Pode passar. Então, diante disso, se a palavra permanecerá e a igreja prevalecerá, eu e você temos que seguir a vida, gente, debaixo dessa palavra linda do Salmo 112, 7 e 8. Declare comigo. Não temerás mais notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos adversários. Aqueles que lutarem contra a igreja, esses que perderão. Porque os que trabalham pela igreja, esses já venceram. Então, não desista, não pare, você não está num negócio, você está numa missão. Você está em algo que é do céu para a terra. Então, as palavras não passarão, e a igreja prevalecerá. A igreja de Cristo prevalecerá. Ela sempre vence. Ela venceu os 70 anos de comunismo da antiga União Soviética. Quando caiu o sistema, a igreja estava lá para florescer. Agora mesmo estava acontecendo na Ucrânia um grande avivamento, porque na Rússia não há tanta liberdade para pregar. A igreja ortodoxa ela é muito centralizada, Estado é muito junto, mas na Ucrânia, um grande avivamento. Eu estive na Ucrânia com o doutor Elias Dantas, que vai estar aqui com a gente amanhã. Estávamos lá na Igreja da Salvação em Kiev, uma igreja, eles estavam com um templo que cabia 1000 pessoas e do lado estão em plena construção de um para 4.000 pessoas. Eles têm 4 cultos aos domingos. Aí vem a guerra. Mas o inimigo não vai prevalecer, porque sabe o que vai acontecer? Esse avivamento que estava caindo na Ucrânia vai expandir também para a Polônia, vai também para a Rússia, vai para o mundo todo. Porque um cristão, mesmo sob fogo, fugindo de guerra, ele leva consigo a fé. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Então, se o diabo pensa que vai destruir a igreja, não vai. Porque a igreja sempre prevalece. Porque ela está estabelecida sob a palavra do Senhor. Sobre a palavra, a igreja está estabelecida. Então não é sobre você, não é sobre mim. É sobre a palavra que Pedro representava. Então já deu certo. É só a gente não atrapalhar. Vamos. Ontem eu passei em Londres, na cidade, no bairro de Wimbledon. Sabe o que é isso aí, gente? Isso aí é uma igreja batista. Ou era. De Spurgeon. Da mesma igreja que ele era lá de Londres. Sabe o que ela é hoje? Isso é um shopping. Não pode mexer por fora porque é tombado, mas dentro
Não é mais igreja. Isso aí não está no interior, gente. Wimbledon é um bairro de Londres, um bairro chique. Mas as pessoas foram embora. É tempo de revitalizar a igreja. Na Europa, a Europa tem que ser reevangelizada. Deus está chamando esta igreja, eu e você, para orarmos, contribuirmos. Mas não é para ir lá plantar a igreja brasileira. É para ir lá plantar a igreja para ingleses, igreja para franceses, na língua deles. Quem planta a igreja só com língua de português, está plantando a igreja com prazo de validade. Porque os filhos vão falar a língua do povo, seja francês, inglês, alemão, japonês. Então é plantar a igreja lá para aquele povo, para o povo inglês, na língua deles. É mais difícil, leva mais tempo, mas é mais efetivo. Da onde veio o avivamento, agora temos que levar de volta esse avivamento. Porque o Brasil vive um tempo de avivamento. É conversão, é discipulado, é batismo. Gente, querido, para de falar mal do Brasil e comece a celebrar. Esse é o país que mais imprime e distribui Bíblia no mundo. Esse é o país que mais publica hoje livros evangélicos no mundo. Esses dias, a nossa editora foi dar um prêmio para um americano. E ele ficou passado, porque vendeu mais em português do que em inglês. Vendeu 70 mil cópias do livro Enraizado, do Benny Libich, fundador do Jesus Culture na Califórnia. Ele ficou, mas como assim? Porque há um avivamento aqui. Agora, tem joio no meio do trigo. E cabe a nós fazermos a nossa parte. Do jeito de Jesus, como Jesus ensinou para a glória global de Deus. Para que os nossos templos não virem templos como o Templo Batistas lá em Wimbledon. Para que haja fogo debaixo dos nossos pés. Não podemos ignorar a realidade que hoje estamos vivendo. É um privilégio, mas também não podemos só reter para nós. Então, por menor que seja a sua igreja, tem um orçamento lá e bota missões, porque o prazo de validade está vencendo. Pode passar. Aí tem uma outra foto diferente. Sabe o que é essa foto? Essa foto é de Verona, na Itália. Você sabe o que é isso aí? Um teatro romano. Sabe o que é isso? É uma igreja. Sabe de que ano? 55 depois de Cristo. Não é esse templo aí, mas nesse lugar. A igreja do ano 55 depois de Cristo está embaixo dessas ruínas aí. Rival, olha essa cena. Esta igreja, no ano 55, ela foi tão ousada, tão corajosa, que ela pegou um símbolo da opressão para com os cristãos, porque o que se fazia num teatro romano? Além do pão e circo, também era a arena de matar os cristãos. E aí a igreja vai e faz uma redenção do lugar. O lugar que foi para envergonhar, matar e destruir se torna o lugar da igreja. Se você for a Verona hoje, você pode ir nesse lugar aí. Então, irmãos, em algum momento na história a gente vai perdendo o fogo, porque esta igreja que cresceu tanto que chegou ao ponto de estabelecer um templo dentro de uma arena romana. Tinha um fogo lá, um fogo do evangelho, mas apagou. Tinha um fogo lá na Igreja Batista em Wimbledon, mas apagou. Então não podemos deixar isso na nossa geração. Que não falte o azeite nas nossas lamparinas, em nome de Jesus. Senhor, faz o novo e faz de novo e faz na nossa geração. Que os nossos templos não sejam monumentos, mas sejam movimentos do céu na terra. Todos os lugares, em nome de Jesus. Pode passar. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, semana que vem eu estou indo a Israel. E um dos lugares que eu gosto muito de visitar é esse aí. Sabe o que é isso? Cesareia de Filipe. Jesus andando lá, nesse lugar aí tem uma nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão tem 3 nascentes, essa é uma delas. Quem já foi nesse lugar aí? Vários. Chegando, andando lá, Jesus pega
e fala: que dizem que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo. Sobre esta palavra, Pedro, edificarei a minha igreja. Aquilo ali é uma montanha toda de pedra. Toda de pedra. Mas tem uma caverna lá. Essa região que hoje está dentro de Israel, mas nos dias do Império Romano era Síria, já era a província da Síria, é muito antiga. Os cananitas já adoravam lá. Eles adoravam a Baal, a Moloque, sacrificavam crianças em culto pagão. Aí vieram os gregos, e por isso se passou esse lugar hoje, chama Bânias. E sabe por que é Bânias? Porque o árabe tem dificuldade de falar Pânias. E no tempo da dominação grega, do Império Grego, aquele lugar se chamou Pânias, porque adorava-se ao deus Pan. E se é coincidência ou não, mas às vezes o mundo quer aplicar peças e desmoralizar a igreja. Qual é o personagem que é uma fadinha para seduzir as crianças? Peter Pan. Peter Pan. Pedro, porque nesse lugar Pedro ali recebeu a palavra de que ele seria igreja, e Pan, quem é? O deus grego, que era criança. Então, os cananitas já sacrificavam a Moloque nesse lugar. Os gregos sacrificavam crianças ao deus Pan neste lugar. Aí vieram os romanos e nesse lugar estabeleceu um templo a César. Aí Jesus vem e Jesus sabe dessa história toda. Ele sabe o que aconteceu ali no tempo dos pagãos cananitas. Ele sabe o que aconteceu ali no tempo dos gregos. E ele estava vendo lá, nos dias que Jesus falou essa palavra de Mateus 16, 18, o templo a César estava lá, que era adorado como Deus. Aí ele olha o templo e ele diz: eu não vou edificar sobre esta pedra que os cananitas edificaram, que os gregos edificaram, que os romanos edificam, porque esse templo não vai dar em nada. Mas eu vou edificar sobre você, Pedro. Você é a pedra. Isso representa a palavra que está em você, a liderança que está sobre você. E aí, uma coisa que eu acho muito especial é voltar lá 2000 anos depois, Erival, e não tem igreja mais lá. Não tem mais nenhuma igreja. Mas, mais do que nunca, 2000 anos depois, a igreja está nos 210 países do mundo. A igreja é um exército de 2 bilhões de pessoas. Meu irmão, minha irmã, você que está aí no vídeo, você é a igreja, eu sou a igreja. Então Jesus não edificou a igreja sobre o fundamento da idolatria que os cananitas edificaram, que os gregos edificaram, que os romanos edificaram, porque isso não ficou pedra sobre pedra. E se você volta lá hoje, naquela beira daquela caverna lá, que era a porta do inferno, porque ali as crianças eram sacrificadas e as mães ficavam em pânico, as ruínas estão lá. Mas a igreja não está lá, porque a igreja está aqui, a igreja está aí. Então Jesus não edificou mais uma igreja em cima de uma pedra física. Jesus edificou a igreja em cima da sua própria palavra, em cima da fé daqueles que creem, testificam e que continuam hoje revitalizando igrejas e plantando novas igrejas. Amém? Sou eu e você. Então, quando eu vejo hoje que há uma palavra profética liberada de Jesus lá em Cesareia de Filipe, hoje atual Bânias, que sobre essa pedra edificarei a igreja. Eu pego essa palavra sobre a minha vida e eu afirmo: eu sou igreja, nós somos igreja, e nós juntos vamos revitalizar a igreja do Senhor Jesus. Pode passar? Então, a igreja, ela revitalizada, ela é saudável para hoje. Por quê? Porque esta igreja, ela é a minha igreja, ela é a sua igreja. É a igreja que foi enviada, é a igreja que somos nós.
Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, 1 e 12. Pode passar, eu vou passar aqui rapidamente os princípios. Esta igreja, gente, ela está voltada. Esse texto, por ser bem conhecido nosso, eu não vou ler com você, é o texto de Jesus na cidade de Cafarnaum, não é? Se você quiser, abra sua Bíblia e deixa ela aberta. Eu quero tirar aí alguns princípios. Ela está voltada para as cidades. Verso 1, lê comigo aí, todos juntos. Pode passar. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Se você quer ser uma igreja para hoje, se você quer ser uma igreja revitalizada para hoje, você tem que gostar de cidade. Jesus tinha uma cidade. Jesus não podia morar num monastério. Cafarnaum está na beira do Lago da Galileia, não está? Pertinho, se você olhar assim, se você estiver em Cafarnaum, o que você vai ver? Um monte chamado Monte Arbel. Aquele monte estava lá nos dias de Jesus? Estava. Jesus não podia morar no Monte Arbel? Podia, até porque quando ninguém estivesse olhando, ele podia botar a capa de super-homem e subir voando para lá e aparecer depois lá em cima e lá embaixo. Mas Jesus escolheu morar onde, gente? Em Cafarnaum. Jesus escolheu viver em uma cidade. Pode passar. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam onde? Nas cidades. Cresciam em números. Os sinais eram feitos. E aonde? Nas cidades, onde o povo está. Então não precisamos ter medo das pessoas, das cidades. Para revitalizar a igreja, precisamos amar as cidades aonde as igrejas estão. Pode passar. Segundo, está ativa nas casas. Então, precisamos gostar das cidades, como Jesus gostava da sua cidade, ele ia a Cafarnaum, ele escolheu uma cidade para viver, ele até curou uma sogra lá, mas está ativa nas casas. Ainda, verso 1, pode colocar. O povo ouviu falar que ele estava em... Por quê? Porque uma igreja saudável para hoje, ela tem templo, mas ela também tem casa. Jesus estava na casa. E aí entra a estratégia. Para você ter igreja saudável hoje, a igreja tem que estar nas casas. Se você vai dar nome para isso de célula, pequeno grupo, grupos caseiros, grupos familiares, aí é uma questão sua. Escolha o nome que você quiser. Mas não dá para ter uma igreja saudável hoje só com culto no templo. O princípio está aqui, é Atos, é Evangelho de Jesus. Jesus ia nas casas das pessoas. Casa precisa ser lugar de estudo da palavra. Casa precisa ser lugar de celebrar a mesa. Casa precisa ser lugar de crescimento. Então não importa que cidade você está, se no Brasil ou no exterior, igreja saudável, igreja para hoje, precisa estar nas casas. O templo é muito importante, sim, não estamos dizendo que não é. E para isso, se você for lá em São José, tem um templo para 5.000 pessoas. Mas nós temos 1.260 grupos nas casas. Deixa eu dizer uma coisa, lá em São José hoje nós temos mais pessoas nas reuniões das casas durante a semana, né, Jaqueline, do que nós temos na reunião de domingo. Faz uma conta básica aí, nós temos 1.260 grupos. Quantas pessoas tem na sua célula, no seu grupo? Mais ou menos. 22. Então eu não vou nem por cima, porque a Jaqueline já tem quase uma congregação. Vamos, porque já está na hora de multiplicar. Vamos colocar por baixo, 12. 12 vezes 1.260. Quem é bom de ciência aí, faz a conta para mim. Vai lá, faz aí no seu celular. 15.120. Por baixo, nós temos toda semana 15.120 pessoas. No culto de domingo, nós temos 10.000. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Não importa onde está a sua igreja. Esse negócio das pessoas irem todo domingo, 100% da membresia na igreja, já é Elvis. Já é Elvis. Deixa eu te dizer, sabe quem vai 100% aos domingos? A liderança da igreja. Porque, gente,
as coisas mudaram. Antigamente, qual era o passeio da família? Qual era a única coisa mais importante que acontecia? Era a igreja. O comércio estava fechado, ninguém trabalhava aos domingos. Hoje, isso mudou. As pessoas trabalham por escalas. Todo o comércio está aberto aos domingos. O pessoal tem dinheiro para ir para a praia. Tem dinheiro para ir para a montanha. Então, deixa eu dizer uma coisa, se você não parou para pensar, os grupos funcionam meio de semana. Meio de semana ninguém sai, as pessoas estão trabalhando. Meio de semana, as pessoas estão ali no seu trabalho, na sua semana. Então, é mais fácil hoje a pessoa, o membro, ir toda semana no grupo e na igreja, tem alguns que vai uma vez por mês, porque tem ceia, ou a cada 15 dias. E quem vai todo domingo é a liderança. É aquele núcleo mais chegado. Então, eu estou dizendo, lá em São José dos Campos, a membresia da igreja na cidade são 13 mil pessoas, e com as igrejas no multisite são 21 mil pessoas. Mas aos domingos, nesses 20 lugares de celebrações que temos, nós reunimos entre 10 a 14 mil pessoas. Nunca passamos de 14 mil pessoas. Mas nos grupos temos bem mais. Então, como é que você vai edificar uma igreja só com culto de domingo? Sabe o que vai acontecer? Você vai atender parcialmente as pessoas da sua comunidade. Reavaliando. Por quê? O tempo mudou. O mundo mudou. O culto, domingo, a única coisa que acontece numa cidade, numa família, é uma realidade que hoje já não existe mais. Agora, você vai ficar dando murro de ponta de faca? Não, você vai fazer a leitura de como alcançar as pessoas. Pode passar. Todos os dias, no templo e nas casas. Então, por que eu preciso escolher uma coisa ou outra? Se já nos dias de Jesus, a igreja, em Atos capítulo 5, 42, por quê? Quando Atos foi escrito, o templo ainda estava de pé, certo? Então, as pessoas iam para os estudos, para os encontros da igreja nas casas, mas continuavam frequentando o templo, porque eles eram judeus. Então, ia no templo para adoração, e ia nas casas para o estudo da palavra, como Jesus estava em Cafarnaum estudar a palavra. E outra coisa, o templo era longe, o templo era em Jerusalém. Então, você não precisa ter uma coisa em detrimento da outra. É como um avião. Uma igreja saudável para hoje vai ser como Atos. Tem uma asa, que é a celebração no templo, e tem outra asa, que é a célula, ou grupo pequeno, ou grupo caseiro nas casas. Pode passar. Terceiro, segue o paradigma bíblico. De novo, falando isso para você. Verso de número 2, vamos lá? Então, muita gente se reuniu ali, de forma não havia mais lugar junto à porta, e lhes pregava a palavra. Deixa eu dizer, você quer ter uma igreja para hoje? Não reúna a igreja em torno de uma personalidade. Reúna a igreja em torno da palavra. Não reúna a igreja em torno de um evento. O evento passa, a personalidade passa. Coisa linda desse episódio de Jesus em Marcos, lá em Cafarnaum, é esta questão de que Jesus foi ensinar a palavra e o povo foi por causa da palavra. O milagre até aconteceu, mas não foi para isso que o povo foi. Foi para ver Jesus, para ouvir a palavra que Jesus ensinava. Igrejas saudáveis para hoje têm que ser edificadas em torno da palavra. Quarto, pode passar. Pode passar. Toda igreja precisa viver e aplicar todos os dons. Isso não é sobre títulos, é sobre obediência. A palavra é a coisa mais importante. Efésios, o texto que eu pulei ali rapidinho, fala sobre 5 dons de governo, certo? Mas isso não é sobre título. O nosso problema é que nós focamos no título. Toda igreja saudável tem que ter pessoas com dom de apóstolo, de profetas, de mestre, de evangelista e de pastores. Mas não precisa ter título. Não precisa ter título. O título aqui é um problema. Tem pessoas que é impressionante. Por causa do título. Não, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor, porque eu sou isso. Gente,
nosso nome. Eu sou o Carlito, você é o Pedro, o João. O título, gente, é uma honra, mas não pode ser um instrumento de nos separar das pessoas. Esse tempo, um filho meu chamou um pastor de pastor e ele era bispo, e ele corrigiu, ele ficou tão chocado, filho biológico, tão chocado com aquilo, porque ele não é acostumado nessa cultura. Cada um vai chamar da forma que entende, mas não deixe o título atrapalhar. Você tem um nome. Esse nome é que tem que dar testemunho. E antes de qualquer título, nós somos discípulos, nós somos cristãos. Amém? Pode passar. Esta igreja para hoje, essa igreja saudável, ela está sensível para os que mais precisam. Verso 3, lá em Cafarnaum, vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Eu quero ter amigos assim, que quando eu não posso andar, eles me carregam para a presença de Jesus. Que eles me carregam para a igreja, não que eles me afastam da igreja. Então, que a igreja seja, sua igreja saudável lá na sua cidade, ela vai ser revitalizada à medida em que ela existe para aqueles que não têm igreja. Pode passar? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não te condeno, agora vá, abandone a tua vida de pecado. A única coisa que Jesus quer, gente, é que não tenha pecado na igreja. O restante, isso não é a coisa mais importante. Certo? Pode passar? Pode passar. 5, age com criatividade diante das barreiras. Uma igreja saudável, uma igreja para hoje, ela não vê o problema, ela vê a solução. Quando eles saíram, aqueles 4 homens, levando o paralítico, eles sabiam que não ia entrar na casa? Não. A princípio, o plano era, vamos levar o paralítico para estar com Jesus. Mas, passa o texto, não puderam entrar. E eles tiveram uma ideia. Agora, deixa eu te dizer, por que eles tiveram aquela ideia? Porque eles estavam olhando para cima. Se eles estivessem olhando para o próprio umbigo, eles não tinham tido aquela ideia. O que impede algumas igrejas de crescerem e serem saudáveis é porque os seus líderes estão olhando só para o seu umbigo, só para os seus pés. Aqueles homens, eles não saíram de casa para dar com a porta cheia de gente. Mas eles tiveram uma ideia, vamos entrar por cima. Então, à medida em que você eleva os seus olhos para os montes, tenha certeza, vai vir criatividade. Por exemplo, liderança. Dinheiro não se tira só do bolso, se tira da criatividade. Igrejas que ficam muito ricas perdem um pouco da criatividade, que começa a pagar para tudo. O voluntariado é uma força de criatividade na igreja. E a gente nunca vai ter recurso para pagar tudo. Sempre vai ser limitado. Independente se o seu orçamento... Eu fui pastor de igreja de 50 membros, 100 membros, 200 membros, 300 membros. Hoje eu sou pastor de uma igreja de 20 mil membros. Tem cidades perto da gente lá que o orçamento da nossa igreja é maior. Esses dias eu estava conversando com um pastor de uma cidade pequenininha nossa, de Jambeiro, quando ele me falou o orçamento da cidade, o da nossa igreja é maior. Pensa, uma cidade. Mas os desafios serão sempre proporcionais. Sempre proporcionais. Quando alguém me pergunta, às vezes, quanto que é a conta de luz da sua igreja? Para alguns, se eu falar, ele vai ficar escandalizado. A conta de energia elétrica da igreja da cidade todo mês é mais de 50 mil reais. Tem igreja que a receita para um ano não é 50 mil. Os desafios são sempre proporcionais. São sempre proporcionais. E por isso o dízimo é proporcional. É uma questão de obediência e fé, seja de quem ganha 1 milhão, de quem ganha salário mínimo, não é? É a fidelidade. Pode passar. Pode passar. Aí, o que nós temos que viver? Com sabedoria. Vamos ler isso juntos? Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivam, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, viva a sua igreja para hoje, no modelo de Jesus, mas seja sábio. Sábio no orçamento, na administração. Eu li um livro do pastor Robert Morris sobre finanças que mudou a minha vida.
quando ele fala que muitas vezes pessoas falaram assim, membros de igreja, pastor, eu passei a dar o dízimo, sou fiel, mas continua faltando. Sabe por quê? Porque você está fazendo só parte. Você entregar o seu dízimo é a primeira parte, é fidelidade. Mas sabe qual é a outra parte da vida abençoada? É administrar com sabedoria. O que adianta você recebe um salário, desse salário você é fiel e entrega o seu dízimo ao Senhor. Ok, você está fazendo parte. Mas os outros 90 você gasta de qualquer jeito. Você vive comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem você detesta. E depois você quer que o dinheiro feche no final do mês. Que tem uma coisa em promoção, você não precisa, você vai lá e compra. Então, ser fiel mordomo é parte, é a primeira perna. A segunda perna é administrar com sabedoria. Um irmão da minha igreja, hoje falecido, ele era empresário e muito bem sucedido. Ele disse, pastor, a coisa mais fácil para mim é dar o dízimo. Aí aquilo me chamou a atenção, eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, porque não é eu que administro. Eu entrego ao Senhor na igreja, e quem tem que administrar é a tesouraria, a administração, são os pastores. Eu fiz a minha parte. Agora, eu sei que eu vou ter que dar conta dos 100%, e nos 90% que eu fico, via e mexe, eu faço alguma coisa errada. Eu abro um negócio que não dá certo, eu faço sociedade que eu perco dinheiro, eu compro coisas que eu não preciso, e eu não vou dar conta a Deus de 10%, eu vou dar conta a Deus de 100%. Tem empresários que falam assim, não, mas eu sou sócio com o Senhor, e o Senhor é majoritário. Se você fala isso, para de falar isso. Deus não quer ser sócio de ninguém, sabe por quê? Ele é o nosso dono. Como é que ele vai ser sócio? Ele quer ser o meu dono, senhor da minha vida. Como é que ele vai querer ser sócio de uma empresa minha? Isso é reduzir muito Deus. Você pertence ao Senhor. Então, consequentemente, sua vida, sua carreira, seus negócios, sua empresa, tudo pertence ao Senhor. Entregue o dízimo com fidelidade e administre os 90 com sabedoria, com honra, e você vai ter para si e ter abençoar o reino. Amém? Próximo. Vamos ler juntos? Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo cada oportunidade. Colossenses 4:5, Paulo diz. Pode passar? Exerçam o ministério pela fé. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé. Igrejas para hoje tem que ser sobre fé. As pessoas podem ir a São José, encontrar uma estrutura linda lá na colina, mas eu dizer para você, aquilo é uma igreja. Se não for um lugar de fé, a estrutura pode ser boa, as pessoas não vão voltar. Aquilo não é um shopping. Aquilo não é sobre estrutura. O que faz as pessoas voltarem a uma igreja é a fé que está naquele lugar. Se ali as pessoas estão sendo transformadas. Então não pense assim, o dia que eu colocar um LED na minha igreja, todo mundo vai vir. Quando eu tiver aquele equipamento de som, todo mundo vai vir. Não, quando nós mudarmos de lugar, vamos resolver todos os nossos problemas. Não funciona assim. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu tenho que ir para o exterior. Até parece, gente, que no exterior não tem gente pobre, não tem gente com depressão. Não... Eu estava na Irlanda agora, o IDH é um dos mais altos do mundo, só perde para a Noruega. Todo lugar que a gente foi tem placas sobre suicídio, para as pessoas ligarem. Um índice altíssimo de suicídio num dos países mais ricos da Europa, com o maior salário mínimo da Europa. Por quê? Autoestima e patrimônio não são sinônimos. Então, fé, ative fé na sua igreja, que a sua igreja tenha jejum, tenha vigílias, tenha... e eu sei que alguém vai falar assim, mas vocês são muito avivados. Gente, não se faz igreja saudável escondendo o Espírito Santo. Não se faz igreja saudável sem acreditar no sobrenatural de Deus, porque as pessoas não vão vir para a igreja por causa de estruturas. Elas podem até passar por lá, mas elas só vão permanecer se houver uma comunidade de fé. Pode passar? Mova-se por fé. Pode passar.
Mas não é uma fé triunfalista, é essa fé aqui. A fé bíblica, apostólica que Paulo nos ensinou e nós queremos ser como igreja, está em 2 Coríntios 2,14. Vamos ler juntos? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então não é uma fé triunfalista. Tem pastor falando que crente não fica doente, mas ele usa óculos. O fato de eu usar óculos está dizendo que a minha vista tem alguma doença. Ou está cansado, ou tem algum astigmatismo, tem alguma doença, certo? Então, não é uma fé triunfalista, mas tem uma fé viva, uma fé triunfante, uma fé que é vitoriosa. Você não é vencedor. Paulo diz que você é mais que vencedor. Então, quando você vai orar, eu não gosto de oração em tons pastéis, sabe? Os irmãos se reúnem lá, vamos orar, tem um desafio ali, nós queremos ir para plantar aquela igreja, revitalizar aquele ministério, comprar aquele imóvel, reunir os irmãos, vamos orar. Aí o irmão está acompanhando, não, é amém, assim seja, glória a Deus, eu creio, eu concordo, eu aplico fé. Gente, na hora do desafio, oração com tons pastéis não vai dar certo. É oração rubla mesmo, é crendo que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. E é nessa vibe, nessa fé que a igreja vai viver o seu ministério. Pode passar? Porque nós somos filhos da luz. Esse é o nosso ministério. Pode passar? Amém? Leia comigo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aleluia! Você recebe essa palavra? Então eu queria orar com você sobre isso. Fica de pé, e eu já passei do meu tempo, mas aqui não abriu nenhum alçapão para eu cair, né? Então, eu sei que você vai dormir com os anjos, eu também, com Jesus também, mas eu quero orar com você. Somos filhos da luz. Então, em resumo, gente, nós vamos fazer igreja para hoje, mas com a palavra antiga. É a comissão dos 70, é a grande comissão, é o exemplo do ministério de Jesus. Então, não vem com invencionice, não. Volta para Lucas 10. É a comissão dos 70 que continua valendo. Vai para Mateus 28. É a grande comissão que continua valendo. É os princípios do ministério de Jesus lá em Cafarnaum que continua valendo. Porque a aldeia de Cafarnaum hoje é só um sítio arqueológico. Mas os princípios que Jesus ensinou na aldeia de Cafarnaum é para a sua cidade e para a sua vida hoje. Então, a igreja está viva. Vai muito bem, obrigado. E nós fazemos parte dela. Amém? Pai, obrigado por esta noite, que os meus irmãos, minhas irmãs, pastores e líderes saiam daqui renovados, cheios de fé, cheios de visão, para em suas igrejas pregarem como que se fossem a primeira vez, e assim eles vão ter temor, mas também como se fosse a última vez, e assim eles vão ter paixão. E as pessoas virão, e como naquela casa em Cafarnaum, por crermos na palavra, os milagres vão acontecer. Oramos com fé, e eu os abençoo, e compartilho com eles da unção que o Senhor tem nos dado, de crescimento, de expansão e revitalização de ministérios, para a glória do Senhor Deus. Amém e amém.